E aí, galerinha, vamos lá fazer a nossa revisão? Eu entendo, gente, eu sei, o conteúdo, ele tem muito cálculo, muito raciocínio, né? Uma lógica e a matemática para que te quero. Lúcia, Maurício, correm aqui com a gente. Já pensou? Eu sei, eu entendo perfeitamente, mas, gente, o raciocínio, ele é bem simples. A situação é que a gente tem que lembrar, né, dos conteúdos da aula passada. E eu já falei para vocês desde o início da nossa disciplina. O nosso conteúdo, principalmente no primeiro ano, ele é evolutivo, um pré-requisito do outro. Mas vamos lá fazer a nossa revisão para ver se a gente consegue entender e capturar um pouco mais dos conhecimentos em relação a essa proporção estequiométrica. Bora lá na lousa. Aqui, galerinha, a gente viu que os cálculos estequiométricos, eles correspondem aos cálculos de massa, de quantidade de matéria e, em alguns casos, de volume das substâncias envolvidas em uma reação química. E foi exatamente o que a gente fez. A gente trabalhou quantidade de matéria, que foram os mols, e trabalhamos também as moléculas que participaram, né, a quantidade de moléculas que participaram dos cálculos. E no nosso último exemplo, nós trabalhamos com a quantidade de massa. Lembram lá do CO2? Pois é. Então, a gente viu aí a aplicabilidade desses conceitos. Esses cálculos são feitos com base na proporção entre os coeficientes. Lembrem lá, os coeficientes são aqueles valores, os números grandes que vêm antes das nossas moléculas. Ah, professora, mas eu vi uma vez um exercício num livro que não tinha. Provavelmente, ou a equação já era balanceada, ou você teria que fazer o balanceamento dela, tá? Esses coeficientes estequiométricos, eles estão ali a proporção estequiométrica da nossa reação. Então, nós vimos aí que existe uma proporção, ou seja, uma quantidade, uma relação entre quantidade de moléculas e mols para que uma reação seja efetiva. No caso aqui da nossa reação de formação da amônia, nós vimos que se eu dobrar, se eu aumentar o quantitativo de moléculas de nitrogênio que vão reagir com os hidrogênios para formar a amônia, mas se eu não tenho hidrogênio disponível para isso, o que vai acontecer com a quantidade que eu aumentei? Ela vai permanecer na reação, lá nos nossos reagentes, não vai interagir com ninguém, porque eu tenho que ter reagentes em proporções para que ocorra a minha reação. Então, se eu aumento o nitrogênio, eu tenho que aumentar a quantidade de hidrogênios e aí eu vou aumentar a quantidade de meus produtos. Se eu faço o aumento no quantitativo de apenas um dos reagentes, eu vou ter sempre a mesma quantidade de produto, porque eu não tenho, por exemplo, se eu aumentei hidrogênio e não aumentei nitrogênio, não vou ter nitrogênio disponível para esse hidrogênio a mais. Tranquilo? Então, aqui, o coeficiente, né, a gente chama aqui, ó, esses números. Esses são os nossos coeficientes. Os índices são esses valores aqui que vão me dizer quantos átomos dos elementos vão estar presentes na minha molécula. Então, os coeficientes, eles têm relação direta com a quantidade de moléculas, que tem relação direta aí com o número de mols que estão participando da minha reação. Coeficiente estequiométrico é o número que indica, através do balanceamento, o número de mol e moléculas das substâncias que participam de uma reação química. Os coeficientes estequiométricos informam a proporção entre as quantidades de mols dos participantes de uma dada reação química, denominada proporção estequiométrica dessa reação. E agora, ó, eita, agora é vocês que vão aí protagonizar a nossa atividade. E fique tranquilo, faça com calma, que eu vou aguardar vocês aqui para a gente fazer a nossa correção juntos, tá bom? Boa sorte aí para vocês! E aí, galera,
Como é que foi? Foi bom? Não tem problema. Ficou com dúvidas? Faz parte, gente. Esse é, de fato, um conteúdo que eu vou dizer que é bem químico mesmo, bem nosso, né, desses cálculos, para a gente poder conhecer as reações, as proporções de matéria, mol. Ai, gente, eu sei que vocês podem ficar confusos. Não tem problema. Faz parte da construção do conhecimento, a participação e o surgimento dessas dúvidas. Por isso que na química a gente tem o nosso momento. Vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas e vamos resolver aqui as equações trabalhadas na atividade. Na questão 1, a gente trouxe aí a reação de fotossíntese, que a gente trabalhou bastante na aula, né? Até para que vocês fiquem mais familiarizados e não tenham tanto medo de fazer os cálculos. Na questão 1 fala o seguinte: as plantas, através da clorofila, realizam fotossíntese. Ó, observem que a nossa equação aqui, ela está balanceada. Aí vem a quantidade necessária de dióxido de carbono em quantidade de matéria, ou seja, em mol. Quantidade de matéria é em mol. Para produzir 10 mol de glicose e aí você vai fazer uma regra de 3. Ai, desculpa, uma regra de 3. Eu ia pegar a borracha e apaguei e foi tudo. Ó, na regra de 3 você vai observar o quê? Na equação padrão, que é essa equação que nós temos aqui, eu preciso de 6 mols de dióxido de carbono para formar 1 mol de glicose. Então, eu sei que 6 mol de CO2 forma 1 mol de glicose. Aí, ó. Se eu tenho 10 mols de glicose, quantos mols de dióxido de carbono eu precisei para chegar nesses 10 mols? Aí você faz a regra de 3. X vezes 1 é igual a X, que vai ser igual a 6 vezes 10. X é igual a 60 mol de CO2. Tem mais alguma coisa? Não. Eu quero saber só a quantidade de matéria, ou seja, quantos mols eu preciso para formar 10 mols de glicose. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra B. Eu preciso de 60 mol de dióxido de carbono. Mas como a letra da professora não é a melhor do mundo, a gente trouxe aqui para vocês o cálculo já todo esquematizado. A afirmativa correta é a letra B. E aí você vai pela equação padrão, gente. Por isso que a equação da reação ela tem que estar balanceada, porque os coeficientes têm que estar na proporção certa. Ó, 6 moléculas de dióxido de carbono, quando reagem com 6 moléculas de água, formam 1 molécula de glicose e 1 molécula de gás oxigênio. Então, eu sei que 6 mol de CO2 forma 1 mol de C6H12O6. Se eu tenho 10 mols dessa molécula, quantos mols de CO2 eu precisei para atingir esses 10 mols? Multiplica cruzado aqui, ó, regra de 3. 1 vezes x dá x, 6 vezes 10 dá 60 mol de CO2. Tranquilo? Se não estava, agora está ficando, né? Vamos lá, questão de número 3. Considerando a fotossíntese que ocorre nos vegetais clorofilados, qual a massa em gramas de oxigênio formada quando o consumo de água é de 8 mol. Eu posso fazer milhares de atividades só com a equação da fotossíntese. De 8 mols, segundo a reação. Então tá, quem é o teu parâmetro para reação? Aqui agora vai ser a água. Então ele quer saber quanto de oxigênio é formado, não é isso? Só que ele quer a massa em gramas. O que você faz? Bom, vamos lá. Se ele quer a massa em gramas, vamos ver quanto eu tenho aqui de gás
oxigênio, de oxigênio, pelo nosso estequiométrico. Então, eu tenho ali que para cada 6 mols de água, eu preciso trabalhar com 6 vezes 32 gramas de oxigênio. Multiplica o 6 por 32, porque cada O2 tem essa massa. Se eu tenho 6 vezes essa massa, eu multiplico 6 vezes ela e depois vou dividir pela quantidade aí. Depois eu vou trabalhar pela quantidade que eu tenho. Então, eu sei que 6 mols de água trabalham com essa massa de oxigênio. Quantos mols de água eu tenho? Eu tenho 8. Nesse quantitativo de 8, eu não sei quantas gramas de O2 eu vou ter. Para a nossa resposta, a gente tem a afirmativa D, mas vamos aqui, porque a minha letra é grande, não vai dar espaço. Vamos aqui observar. Olha lá. Você pode simplesmente fazer a multiplicação logo das 32 gramas por 6 e trabalhar só com o resultado, tá? Ou você pode deixar o 6 aqui e resolver no final, porque o 32, ele tá como se ele estivesse substituindo o O2, beleza? Então, eu sei que 6 mols de água formam 6 vezes 32 gramas de O2, ou seja, 6 vezes o O2. Mas eu tenho 8 mols de água. Quanto isso vai equivaler em gramas para o meu dióxido de carbono? Então, vai ficar 6 vezes x, o 6 ficaria aqui multiplicando o x, e 8 vezes 6 vezes o 32. E você pode colocar dessa forma ou simplesmente já multiplicar, não tem problema. Então, o 6 que estava aqui, ele passa dividindo. Então, vai ficar o resultado da minha multiplicação dividido por 6, que vai dar 256 gramas de oxigênio, que vão ser necessárias, né, que vão ser formadas quando 8 mols de água forem consumidas na nossa reação de fotossíntese. Tranquilo? Então, vamos para a nossa questão de número 3. Se liga no Enem! Questão 3 diz o seguinte: o acetileno, ou simplesmente etino, né, é um gás utilizado no processo de solda. Qual é a quantidade de matéria? Quantidade de matéria é o que, galera? Mol. Qual é a quantidade de matéria do gás oxigênio necessária para formar 30 mol de água na queima completa do acetileno, conforme a reação química balanceada? Então, a equação já está balanceada. O que acontece ali? Quando tem a queima do acetileno, tá ele aqui, ó, eu vou ter a reação dele com o oxigênio. Toda combustão, o oxigênio, ele é basicamente em todas o comburente. Então, quando a gente fala em combustão, combustão do acetileno, é o acetileno com o oxigênio. Forma o quê? Forma gás dióxido de carbono e água em vapor. Então, observe as proporções. 2 mols de acetileno precisam reagir com 5 mols de oxigênio para formar 4 mols de dióxido de carbono e 2 mols de água. Essa é a relação. E aí ele quer que você diga qual a quantidade de matéria do gás oxigênio necessária, necessária para formar 30 mols de água. Regra de 3. Você vai dizer o quê? Bom, a cada 5 mol de gás oxigênio, formam-se 2 mols de água na forma de vapor. Eu vou ter 30 mols de água formados. Então, para esse 30 mols de água, quantos mols de oxigênio eu vou precisar? Aí vem x vezes 2 vai dar 2x,
igual a 5 vezes 30. E aí você multiplica. 5 vezes 30 vai dar 150, né? Então, o nosso 2 que está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo, ó, com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual, se aqui vai dar 150, vai ser igual a 150 dividido por 2. 150 dividido por 2 vai dar 75. Então, eu vou precisar de 75 mols de oxigênio para formar 30 mols de água. Aonde a gente tem 75? Na letra C. Então, a letra C é a nossa alternativa correta. Bora cá, olha o esquema. Ó, ponto. Sempre relacione o coeficiente estequiométrico da equação com os dados do teu problema. Então, ele quer saber quanto de oxigênio foi consumido para formar 30 mols de água. E aí, eu preciso relacionar com as informações que eu conheço. Eu sei que a cada 5 mols de oxigênio dentro dessa reação, forma-se 2 mols de água. Não é isso? A reação está dando isso, ó. Eu preciso de 2 mols do etino reagindo com 5 mols de oxigênio para formar 4 de dióxido de carbono e 2 de água. A equação balanceada, ela já te deu essa informação. Então, você só retirou da equação a relação estequiométrica dos elementos que o enunciado te pediu. O enunciado, ele pediu de quem? A quantidade de matéria do gás oxigênio, ou seja, desse cara, que é necessária para formar 30 mols de água, que é esse cara aqui. Então, a gente trabalhou só com essas duas informações. Então, eu sei que 5 mols de oxigênio forma 2 mols de água, eu tenho 30 mols de água. Então, quanto de oxigênio eu precisei para formar os meus 30 mols de água? Regra de 3, multiplico cruzado. X vezes 2 vai dar 2x e 5 vezes 30 vai dar 150. Vai ficar 150 dividido para 2, que vai ser igual a 75 mols de gás oxigênio. Essa é a quantidade de reagente que precisa ser consumida do oxigênio para formar os 30 mol de água ali como produto da nossa reação. Até eu cansei o tic-tac aqui nos cálculos. Mas é isso aí, galera. As questões sempre vão estar relacionando nesse sentido, né? Você sempre vai ter uma referência dentro da tua equação. O mais pesado, assim, que eu posso falar é quando vier uma equação não balanceada. Aí você vai balancear a equação e sempre veja a quantidade de átomos dos elementos que são presentes nos reagentes, se vai ser igual à quantidade de átomos dos elementos que vão aparecer lá nos produtos. Quando a mesma quantidade for de um lado e do outro, a tua equação está balanceada. E aí, a partir dos coeficientes estequiométricos que foram utilizados, você consegue fazer as regras de 3 para calcular aí as relações de proporções que serão solicitadas. No mais, galerinha, a gente vai encerrando mais essa aula. Lembrando, a próxima aula é a nossa última aula conteúdo. Então, vai ter conteúdo, vai ter atividade e aí, dentro do nosso contexto, na nossa próxima aula, a gente vai já entrar com a revisão e a avaliação geral. Eu desejo muito sucesso para vocês. Espero que a gente se encontre lá no nosso segundo ano. Todos vocês sejam aí aprovados com sucesso. E aí a gente possa trabalhar juntos na nossa caminhada lá no segundo ano. No mais, a gente se vê por aí na nossa próxima aula. Revisão, atividade, não perca, viu? Tchau, tchau!